Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, domingo, dia 8 de janeiro, 21 horas e 30 minutos, eu estou aqui para trazer uma palavra para a nossa reflexão. Não uma palavra como sempre trago, escolhendo um texto bíblico, um tema pautado dentro da palavra, para tirar as dúvidas, esclarecer e fazer com que as pessoas cresçam cada vez mais no entendimento. Mas uma palavra hoje para o nosso bem-estar, uma palavra hoje para nos levarmos a uma reflexão, ou quem sabe, sobre muitas reflexões da vida, no tocante à nossa saúde, principalmente. E eu quero falar sobre um tema: cuide da sua saúde, resguarde ela, tendo uma vida saudável e abundante. Isso é uma reflexão. Querido, alguma vez você já se sentiu como preso a um mau hábito ou a um processo negativo? Acredito que sim. Muitas pessoas, elas se sentem assim, presa a um mau hábito ou até mesmo a uma situação mental negativa. Já tentou de tudo para se libertar? Já tentou de tudo para tirar tais coisas dos seus pensamentos? E por mais que elas tenham lutado, elas não têm conseguido. Daí que eu quero, com isto, tentar incentivar as pessoas para que elas se motivem. Nós não podemos motivar quem quer que seja. A motivação, ela vem da própria pessoa. O que nós podemos fazer é incentivá-las. E é isso que eu quero fazer. Incentivar as pessoas a se livrar, quem sabe, de hábitos inoportunos, quem sabe, de algo mental que lhe tem atormentados e até mesmo, quem sabe, lhe trazendo sérios prejuízos. Quem sabe você esteja amarrado por causa de um problema ou uma frustração constante e deseja se libertar. Mas até então, por mais que tenha se esforçado, por mais que tenha lutado, você não tenha conseguido. Eu quero contar uma história e que essa história, quem sabe, pode servir como uma ilustração. É a história de um homem que era fumante muitos anos. E por mais que ele tentou parar de fumar, ele não conseguia. Até que um dia ele conseguiu se libertar. Ele conseguiu se livrar de uma vez por toda do vício de fumar. Como conseguiu se libertar? Alguém que o conhecia, que sabia que ele era fumante, lhe perguntou. E então esse moço, ou esse homem, ele respondeu dizendo: quando senti que respirar era bem mais divertido do que fumar. Foi aí que eu consegui. Parece, né, que isso não tem assim nenhum significado, né? Mas para um pouco e faça uma reflexão sobre o que esse homem respondeu. Eu parei de fumar a partir do momento que eu percebi que
respirar é muito mais importante do que o vício de fumar. Daí que então ele começou a refletir sobre isso, sobre a questão do oxigênio, sobre a questão da respiração. Talvez, quem saiba, ele tinha muita dificuldade de respirar por causa do vício do fumo. Ele sabia que fumar lhe traria prejuízo para os pulmões, que fumar poderia fazer com que ele tivesse um aneurisma cerebral e que pudesse trazer também problemas para outros órgãos do seu corpo. Os pulmões, eles são órgãos indispensáveis no ser humano. Uma pessoa, ela vive sem mãos, ela vive sem braços, ela vive sem audição, ela vive sem a visão, até mesmo sem algumas partes do cérebro. Mas, se não tiver pelo menos um pulmão, um rim, o fígado e o coração, não poderá sobreviver, porque essas coisas são fatais. Quantas pessoas têm perdido as suas vidas com câncer no estômago, no intestino, nos rins, com câncer no pulmão? Então eu quero te dizer que você deve se preocupar com a sua saúde. A saúde, ela é fundamental para que possamos viver bem. A saúde, ela é algo imprescindível na vida de qualquer pessoa. À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos percebendo que vamos perdendo as forças. Já não fazemos algo que talvez há 10, 15, 20, 30 anos nós fazíamos com muita tranquilidade e facilidade. Aí eu estou me dirigindo àqueles que começam a passar da idade dos 50. Não é assim mesmo que acontece quando chega aos 60, aos 70, aos 80 e assim vai. As dificuldades vão aumentando, as energias já não são mais a mesma, a disposição também não. Então o que nós temos que fazer? Enquanto que essas dificuldades elas não vêm, cuidar da nossa saúde, comer bem, se alimentar bem, de maneira saudável. Eu paguei um preço muito alto, porque desde a minha juventude eu nunca gostei de comer legumes, muito poucas verduras. Eu me lembro da dificuldade que minha mãe tinha para comigo quanto à questão de legumes. Eram poucos os legumes que eu comia, mas gostava muito de comidas gordurosas. Um churrasco com gordura, feijoadas, mocotós, caldos, enfim, todas essas coisas que prejudicam, que fazem mal à saúde, eu comi durante a vida toda. E mesmo eu me cuidando na questão de exercitar, pois desde os 20 e poucos anos eu sempre gostei de correr, de participar de atividades físicas, disputei corridas, mas não deixava de comer aquilo que me prejudicava, aquilo que me fazia mal. Até que em março desse ano de 2022 que passou, eu tive um infarto. As minhas artérias todas entupidas. Tive que fazer uma cirurgia urgente. Coloquei 2 stents. E hoje tomo 7 remédios por dia por causa dessa situação. Cuidei da parte física, mas não cuidei da parte alimentar.
nós morremos pela boca. Comer, muitas das vezes, pode fazer mal, dependendo do tipo de alimentos que nós nos alimentamos. Hoje, o que eu fiz? Cortei comidas gordurosas. Hoje quase que eu não como, a não ser lá uma vez ou outra. Emagreci quase 10 quilos depois desse infarto. Continuo com as minhas atividades físicas diariamente, de domingo a domingo. Não caminho menos do que 10 quilômetros por dia. E de vez em quando até arrisco dar uma corridinha. Hoje me sinto bem melhor. Procurei fechar a boca. Cuide da sua saúde fechando a boca. Comendo bastante legumes, comendo bastante verduras e cortando comidas gordurosas. Pois bem, querido, se você se sente acorrentado, eu quero te dizer que essas cadeias, elas podem ser rompidas. Vou abrir aí um parêntese, porque mesmo eu trazendo uma palavra no tocante à questão de mudança de mau hábito, questão mental que não se consegue resolver, me deu aqui um gancho para eu falar, quando eu digo aqui que pessoas que se sentem acorrentados, essas cadeias podem ser rompidas. Eu quero, nesse parênteses, dizer aos religiosos evangélicos que vivem na prática das obras, da carne, seguindo preceitos dos homens, rudimentos da lei de Moisés, cumprindo ritos, liturgia, praticando cerimoniais, vivendo nessas sinagogas que eles chamam de igreja. Você está acorrentado, você está aprisionado, você não é livre. Você não é livre. Você pode ser liberto, você pode se libertar. Essas correntes podem ser rompidas, pode sim. E é isto que o Pai dos Espíritos quer para você, que você se liberte de todas essas coisas e vive debaixo da proteção, da direção de Deus, sendo guiado e dirigido pelo Espírito Santo, vivendo uma liberdade no Evangelho da graça de Deus. Então, para que isso também possa ocorrer, acontecer na sua vida e essas correntes serem rompidas, a coisa mais importante é você crer que isso é possível. Tudo é possível. Nunca diga impossível, porque cada vez mais que você diga que é difícil, que é impossível, você se torna cada vez mais acorrentado e aprisionado. Mas eu quero te dizer que prisões podem ser rompidas. Pode sim ocorrer uma enorme transformação. Como essa transformação aconteceu na minha vida e tem acontecido na vida de muitas pessoas que têm se esforçado, que têm dito que é possível sim, e elas vão em busca do rompimento dessas correntes e fazem com que elas sejam quebradas. Você conhece as suas grandes necessidades e os maiores obstáculos e seus anseios mais profundos. Só você conhece. Só você sabe o que você está passando. Só você sabe o que você está vivendo. Saiba que o seu maior problema é você mesmo. O seu problema não é o outro, não são as pessoas. O maior problema é você mesmo. Só você pode dizer que é impossível. E é assim que você tem se comportado, colocando dificuldades em romper barreiras.
em quebrar grilhões, em mudar hábitos, em querer crescer cada vez mais, para que venha dar fruto, para que venha prosperar. Não prosperar em dinheiro, mas prosperar aqui nesta vida, vivendo o reino de Deus, entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Daí eu te pergunto, qual é a diferença entre uma possibilidade e uma impossibilidade? É muito simples. A diferença é uma pessoa, é uma atitude. A diferença são duas palavras, a pessoa e você. A atitude é, eu posso. É assim que você tem que fazer. Eu posso, eu vou conseguir. Ou eu já consegui, melhor dizendo. É por isso que todos os dias eu digo para as pessoas, este é o melhor dia da sua vida. Declare isso, tome posse, ande por fé. Debaixo da proteção, debaixo dos cuidados de Deus, rompa com qualquer um que tenha tentado dirigir a sua vida, te influenciar. Não permita isso. Somente o Espírito Santo de Deus, é Ele quem te dá força para que todos os hábitos ruins da sua vida possam, de uma vez por todas, ser extintos. Você tem que passar a dizer, eu quero. As duas palavras são, eu quero. Saiba que o seu anseio mais profundo é amar a si mesmo. Você tem que se amar, você tem que gostar de você. É por isso que os 2 mandamentos dizem assim, amar a Deus sobre tudo e mais do que todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, você não ama a Deus que você não vê, e menos ainda o próximo que você vê. Se você ama a si próprio, sabe o que vai acontecer? Você colocará a sua fé em ação e acreditará a partir daí que tudo é possível. É esta palavra que eu tenho para você. Acredite que tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. E a ordem do Pai dos Espíritos é andar por fé e não por vista. É tomando posse, é crendo cada dia que você é mais do que vencedor. Crendo que tudo você pode nele, porque somente ele te fortalece. Daí que essas correntes serão de uma vez por todas rompidas. Esses hábitos ruins que você tem, que você tenta mudar e até então não conseguiu. Só você pode fazer isso e mais ninguém. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Beijo no seu coração. Um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês. No final, esta mensagem ficou 2 em 1.